Boa tarde, me chamo Suélia Mendes Soares Xavier, tenho 48 anos de idade, sou funcionária pública da Rede Municipal de Ensino de Teixeira de Freitas, Bahia, há 27 anos concursada e 2 anos de contrato, somando 29 anos. Sou morena, do cabelos escuros, com fios grisalhos, olhos claros, uso óculos de cor rosé, batom rosa com brilho, blusa vermelha com estampas verde, laranja, roxa e verde claro. Sou baixinha e gordinha. Ao meu fundo está uma parede com algumas informações, horário de atendimento, horário e cronograma dos ajudantes de ensino que atendem as crianças. Tem um diploma e um computador atrás de mim. Falar da questão da linguagem, né, dessa evolução, para mim é muito importante. O desenvolvimento humano, ele faz parte, ele depende dessa interação, dessa conjunção com o meio. Falar um pouquinho dessa importância dos primeiros anos de vida. Quando uma criança nasce, ela não nasce pronta. Ela só nasce com algumas aprendizagens fisiológicas desenvolvidas. As outras ela precisa aprender. Como é que ela aprende? Na interação. Hoje já se sabe que o nosso cérebro, né, que a formação cerebral, cerca de 90% dos cérebros, ele se dá nos primeiros anos de vida. Hoje também se sabe que é nessa parte da infância onde acontece maior plasticidade do cérebro. Ou seja, o cérebro está mais apto a desenvolver. Tudo isso porque é nessa fase que ele vai criando os neurônios com as mediações, as estimulações necessárias, né? Então, se a criança ela precisa dessa estimulação para ter essa criação de neurônios, veja como é importante a convivência, a interação com o outro. Ela não vai criar os neurônios parada lá, sentada, sem ter nenhum estímulo. Ela precisa ter acesso a esses estímulos. E quem faz isso com a criança é o adulto. Porque a criança ela é totalmente dependente, ela não é autônoma para fazer, vai atrás. O adulto tem que propor isso para ela. Então, nessa primeira infância, ela tem que ter esses estímulos bem aguçados, os estímulos certos, adequados, para a melhora da fala, para a melhora da coordenação motora, para o seu desenvolvimento das funções cognitivas. Então, o brincar nessa fase com sentido, o brincar por brincar, porque as brincadeiras, por trás das brincadeiras, tem ensinamentos, tem aprendizagens que ela vai precisar, principalmente quando ela brinca com pares. Ela vai ganhar aprendizagem de socialização, de dividir o brinquedo, né, de compartilhar o brinquedo, de aprender a ouvir o não, de saber seu tempo, de dividir o tempo também, né, com a criança. Então, cada estímulo que essa criança recebe, ela vai criando os neurônios novos e essa plasticidade já acontece ali no máximo porque eles estão formando, o neurônio está formando os neurônios, estão criando o neurônio nessa primeira infância. Veja como isso é importante. Agora vamos analisar essa formação, essa criação desses neurônios, né, analisando cá, voltando para a nossa prática de sala de aula, tá? Sala de aula. Vamos analisar aqui. Então, a gente de primeiro ao terceiro ano, pegamos turmas com 25 alunos. Repara só, são 25 alunos, 25 famílias, 25 crianças que estão inseridas em 25 lares diferentes, com experiências diferentes, com estimulações diferentes, com vivências, com rotinas diferentes, vamos dizer, num contexto diferente. Então, essas crianças chegam aqui na sala de aula em níveis de aprendizagem diferentes, com habilidades desenvolvidas diferentes. Aí é onde eu quero chegar com vocês, a importância do que Vygotsky fala da mediação, da interação e da conversa. Então, o professor, como bom professor e alfabetizador, ele vai ter que conhecer sua turma. Isso ele conhece a sua turma como? Conversando, roda de conversa, desenhos, pintura, filme, questionários, pergunta para a família, né, para o próprio aluno, criando situações, criando dinâmicas,
para dali ele tirar desse aluno o que é que esse aluno já construiu. O que é que ele já traz, qual a bagagem que ele já traz, para daí eu traçar o que ele precisa aprender, né? Esse aluno já está com isso desenvolvido, mas eu percebi que a maioria da turma não desenvolveu isso, não desenvolveu isso. Então eu vou pautando, eu vou listando o que essa turma mais necessita. Não é o que ele já desenvolveu, eu vou deixar de trabalhar. Então, aquele que está desenvolvido, eu já dou um suporte ali, eu dou uma revisão, né, uma estimulação, mas aquilo que ainda não está desenvolvido, eu dou uma ênfase maior para que ele desenvolva essa habilidade. Então, a gente tem que ir fazendo esse trabalho constantemente. Aprendi, conheci, porque lá na casa dele, possa ser que esse aluno tenha tido as intervenções, as mediações necessárias para que ele tenha esse conhecimento, para que ele crie, para que ele desenvolva essas funções cognitivas, mas pode ser que não. Pode ser que ele não teve interação nenhuma, ele não teve mediação nenhuma. Então, a criança que ela não passa no processo de mediação, uma criança que não tem essa mediação em casa para ter esse desenvolvimento dela. Aqui desenvolvimento, gente, brincar. Já pensou brincar? Quanto ele pode desenvolver? O subir e descer um escorregador, a força, o exercício que ele vai fazer nas pernas, a velocidade que ele tem que subir, que ele tem que descer. Se ele for muito forte, ele vai bater bumbum no chão e vai machucar. Então, o brincar já vai criando o neurônio. Ele só aprende fazendo. Tudo nessa vida a gente aprende treinando, aprende praticando. Não é diferente. E eu vou precisar dessa intervenção de um adulto para estar me orientando. Por que isso aconteceu? Por que isso? A criança, ela é extremamente curiosa. Eu falo que quem mata a vontade de aprender da criança é o adulto. Porque elas estão extremamente curiosas para aprender. Mas boa parte dos adultos estão sem paciência, sem tempo para tirar as dúvidas e para aguçar e para estimular essa curiosidade da criança em aprender. Acaba matando esse desejo da criança aprender. Então eu falo que toda criança ela é curiosa, ela quer aprender. Então a gente precisa estimular isso nela, para vir com desejo de querer aprender, né? De querer conhecer. E é importante que eu faça isso com a criança diariamente na sala de aula, que as atividades sejam ali aguçada. Então, quando a criança está nesse processo que ela já passou, aí eu vou trabalhar com ela. O que eu preciso trabalhar com essa criança? Eu preciso dar ela um suporte para depois eu tirar dela. Eu quero que no final do ano a minha criança esteja alfabetizada. Eu preciso trabalhar o som das letras, as letras, a grafia das letras, os tipos de letra. Eu preciso trabalhar em sílaba inicial, rima, que é sílaba final. Eu preciso trabalhar composição e decomposição de palavra, consciência de palavra, consciência de frase. Eu preciso trabalhar com essa criança a questão da escrita, né, do pensamento, de organização. As funções cognitivas é importantíssimo na hora da criança escrever as palavras. Porque se ela não tem a função cognitiva dela, as funções executivas dela já em desenvolvimento, ela vai ter dificuldade de organizar as sílabas para montar as palavras. Ela vai fazer a primeira, a última, ou as duas últimas, ou as duas primeiras, e não vai terminar a palavra. Ela vai conseguir montar a palavra com 2 sílabas, mas com 3, 4 sílabas, ela não vai conseguir montar, porque ela tem dificuldade de planejar, de organizar na mente dela cada sonzinho que constrói aquela palavra. Então, eu preciso dar para essa criança esse contexto, esses estímulos, para depois eu estimular, intervir com ela, tá ali mediando para conseguir fazer só. Se eu, como professora, não fazer essa mediação, ela não vai conseguir aprender a ter autonomia e fazer sozinho. A criança de 1º ou 3º ano, ela é dependente. Quem vai ensinando essa criança a ter essa independência é o professor, com as intervenções, com as estimulações corretas, conhecendo, tendo esse diálogo. E o aluno, ele precisa ter essa confiança no professor para ele poder falar a dúvida dele, para ele poder falar o que ele não entendeu, para ele poder questionar e o professor saber até onde ele já sabe. Porque a partir de onde ele já sabe, eu sei como eu vou intervir com ele para me mostrar para ele que ele consegue fazer sozinho, que ele intervém sozinho, que com a intervenção ele já consegue organizar na mente e escrever a palavra sozinho. Mas se eu não fazer essa estimulação, se eu não fazer essa intervenção com ele, essa mediação com ele das atividades, até ele ter condições de me dar isso, de estar com isso concretizado, vamos supor, a gente fala que é consolidado, ele não vai conseguir me dar. E é isso que está acontecendo nas salas de alfabetização. Professor, pelo menos boa parte que eu vejo,
não estão fazendo intervenção. O professor que não consegue ter um bom resultado, quando você vai olhar a prática dele, não tem intervenção. Com isso, a criança não consegue ganhar essa autoconfiança de ter autonomia e descobrir que sabe fazer sozinho. Então, o diálogo é em casa importante, é na escola importante, a intervenção, a mediação é importante em qualquer processo do aprendizado do ser humano, né? Então, espero que tenha contribuído, né? Um beijão a todos.